Louvado seja o nome do Senhor. A Maíra comentou, né, agora na parte de louvor, sobre aquilo que eu falei ontem aqui, né? Eu não sei se eu vou colocar as mesmas palavras, mas eu quero rapidamente dar esse testemunho, que eu sei que é para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Alguns anos atrás, vou começar lá do começo. A nossa irmã Elô, nosso pastor Carlos, eles fizeram uma viagem pela Europa, conheceram vários países, inclusive Roma, Paris, entre outros. E quando eles voltaram, nesse meio tempo, nesse contexto, eu estava passando um período muito difícil da minha vida, financeiramente. Eu tinha orado ao Senhor, tinha falado com Deus: Senhor, eu preciso de uma chance, de mais uma chance para me reerguer, para que as coisas possam mudar. Não quero mais permanecer dessa forma. Dentro de mim eu tinha aquela revolta, né, comigo mesmo, né, por não estar vivendo de uma forma que eu sei que é o que Deus quer para todos nós, né, que nós estejamos bem em todas as áreas das nossas vidas. E eu não estava assim. Uma área da minha vida que estava ruim, e aquilo me incomodava. E eu fiz essa oração pedindo ao Senhor mais uma chance. Já contei isso aqui várias vezes. E nesse contexto eles chegaram de viagem, e a Elô trouxe um pacotinho simbólico com algumas moedas de euro. E ela me falou algumas palavras. Não vou saber exatamente quais foram, mas a essência da palavra foi: ela abençoou a minha vida. E ela falou: olha, você vai até Roma um dia. E eu guardei aquilo no meu coração, e aquelas palavras também que ela disse a respeito da minha vida financeira. Irmãos, resumindo, daquele momento em diante as coisas começaram a mudar, como um processo de Deus, né? Como o Alex contou aqui, milagres começaram a acontecer. E eu continuei firme nas promessas do Senhor. E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. Eu até falei a respeito de eu estar aqui como pastor. Eu disse ontem, o meu desejo e o desejo de muitos irmãos era que o nosso pastor estivesse aqui, o pastor Ostílio. Mas ontem eu falei e repito hoje: para tudo tem um tempo. Para tudo tem um tempo. O Senhor determinou um tempo certo para todas as coisas. Nós não temos que reclamar, nós não temos que confrontar, nós não temos que ficar murmurando, não. Se você estiver fazendo a tua parte, se você estiver na presença de Deus, confie no tempo do Senhor. E as coisas começaram a mudar. Vocês, a maioria daqueles que estão aqui, viram, né, a mudança que aconteceu na igreja, comigo, com vocês, e tudo isso que Deus está fazendo. E no ano de 2014 meu irmão veio para cá. O meu irmão mora na França, e ele veio para cá, e ele trouxe um cachorro, irmãos. E vocês não têm ideia de como é problemático trazer um animal num avião, principalmente para voar quase 12 horas. Eu sei que ele trouxe esse cão, e ele tentou aqui em São Paulo prosperar, né, trabalhar, viver. E infelizmente ou felizmente as coisas não deram certo. Ele tem a sua parcela de culpa, outras pessoas tiveram, mas enfim, ele acabou voltando para a França. E passaram mais ou menos 4 anos, né? Não sei se completou já 4 anos, mas
E ele me ligou outro dia, né, dizendo: olha, eu queria que o meu cachorro voltasse, que o meu cão voltasse, o meu labrador. E eu quero pedir para que você o traga. Ele já tinha conversado com a minha irmã não tinha possibilidades, né, por causa do trabalho e outras coisas. E ele conversou comigo. E ele falou assim: quando ela, em outras, assim, de uma forma, com outras palavras, ele disse assim: ela não poderia vir, mas no meu coração eu queria que você viesse, mas aí eu não sabia se ia dar certo. Eu falei: então me dá um tempo para eu pensar, para eu meditar nisso daí, eu vou te dar a resposta. E aí eu conversei com a minha esposa, ela falou: olha, eu acho que é uma oportunidade de você ir para lá, e realmente foi uma oportunidade, né? E eu dei o ok para ele. Ele, na hora, irmãos, ele pegou o computador, comprou as passagens e já fez tudo ali, nós conversando, ele fazendo, porque o WhatsApp é de graça, né? Você não paga. E o WhatsApp pega muito bem na França, e quando o Wi-Fi é bom também pega bem. Então eu conseguia ficar online com ele direto. E ele foi comprando e ele foi dando risada, agradecendo a Deus, e foi aquela festa. E eu pensando: Senhor, como que eu vou levar esse cachorro? Mas eu confio, porque se o Senhor permitiu que as coisas acontecessem dessa forma, o Senhor vai preparar tudo, né? Enfim, irmãos, chegou o dia. Antes um pouquinho, eu falei do meu sonho para ele, daquilo que a Elô tinha falado um dia. Eu falei: Rodrigo, eu quero conhecer Roma. Então eu vou, sei lá, pegar um avião, um trem, um avião. De alguma forma, todos os caminhos levam a Roma, né? Aí ele falou: olha, tudo bem. E passou. Porque da primeira conversa que nós tivemos até a minha ida para lá, até a data que eu fui, ainda eu teria que esperar mais ou menos um mês. E aí no meio de uma semana aí ele me ligou: olha, eu já comprei a sua passagem de avião para Roma, já paguei o hotel, já comprei a passagem de volta. Então você vem para Paris, de Paris você vai para Roma, e de Roma você volta para Paris e depois São Paulo. Aí eu lembrei daquilo que um dia a Elô falou, né? E quando nós comentamos com ela, ela pulava, né, Elô? Pulava de alegria. Porque, irmãos, o Senhor é quem faz, não somos nós. Eu não gastei R$1, eu voltei até com alguns euros, né? Mas tudo para pagar a conta, né? Deu a quantia certinha. Eu vou pagar uma prestação segunda-feira e deu a quantidade de euros certinho, troquei em real. E tudo é para a glória de Deus, irmãos. Quando eu estava em Paris, andando pelas ruas de Paris, conhecendo todos os pontos históricos da cidade, aquela cidade maravilhosa, eu agradeci a Deus o tempo todo. O Senhor preparou pessoas para que eu pudesse falar. Eu andei nos restaurantes, todo mundo falava que a comida lá era cara, que tinha que comer McDonald's. Eu falei: eu não vou comer McDonald's, não vou comer no McDonald's, eu quero comer comida francesa, né? E os preços, comentei com a Esther, os preços eram bons, né? Não eram caros, tanto em Paris um pouquinho mais chique, um pouco mais caro, e Roma. Então assim, todos os detalhes eu vi as mãos do Senhor, em todos os detalhes, irmãos. E o cachorro, o labrador, quando nós fomos, o Heitor me ajudou muito. E eu parecia um doido, irmãos. Quando não tinha ninguém vendo, eu colocava a mão na cabeça do cachorro. Irmãozinho, nós vamos em paz, para a glória de Deus. Vai dar tudo certo. Porque o meu irmão falou, ele fica desesperado. Quando ele entrou no aeroporto, na vinda para o Brasil, posso falar, né? Ele latiu, ele fez isso e aquilo. E eu falei, não, mas o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, sobre toda a criatura.
E eu orava, punha as mãos na cabeça dele e orava, o Heitor saía com ele e eu ficava em espírito, né? Irmãos, o Heitor é testemunha. Ele entrou no lugar que é de embarque de cargas especiais. Meu irmão falou que queria fazer um escândalo. Nós colocamos a caixa, ele sentou e ficou quieto. Eu cheguei no aeroporto de Paris. Eu não domino o inglês, né? Eu falei em inglês, falei em italiano, falei em espanhol, mas tudo falei em línguas, né? Mas tudo assim, pela graça, né? Pela graça. Estudei um pouco de inglês, estudei um pouco. Eu estou vendo o Felipe ali, que também esteve na Europa esses dias aí, né? Deus abençoe a tua vida, Felipe. Mas irmãos, cada detalhe, né? Cada detalhe, Deus preparou tudo. Deus preparou tudo. As pessoas, os lugares, em cada momento eu vi a mão de Deus. E eu agradeço a Deus o tempo todo, né? Quando o cachorro lá em Paris, o aeroporto é grande, é enorme, como o de São Paulo também, e eu fui seguindo as placas lá onde eu deveria ir, e cheguei no lugar. Os funcionários do aeroporto, todos franceses e logicamente falam em outras línguas. Falei em inglês onde eu pegaria o cachorro, e o homem na hora falou: dog, come here. E eu fui. Eu falei: nossa. Cheguei lá, o cachorro estava quietinho, né? Coloquei naquele carrinho junto com a minha bagagem. Logo meu irmão chegou e nós fomos para lá. Mas é coisa que eu vivi e vi as mãos de Deus, né? Então é esse o testemunho que eu falei ontem aqui. E tudo isso, irmãos, é para a glória de Deus, né? As palmas louvam ao Senhor. Alex, se você puder continuar, não sei se vai te cansar muito, mas eu quero tentar aqui trazer uma palavra para a glória do Senhor, né? E eu espero falar aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. E durante essa semana, durante esses dias, e o texto é uma continuação de uma mensagem que eu trouxe aqui na última vez que eu preguei, na antepenúltima, porque foi o dia da ceia. Bom, eu não me lembro, eu comecei uma série de mensagens e eu quero continuar falando sobre o Sermão do Monte, e o tema é a ética do reino de Deus. Mateus capítulo 5, eu vou ler o verso 6 e o verso 9. Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, todo cristão conhece. Se não conhece, misericórdia. Eu vou ler o verso 6 e o 9. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E o 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Curva a sua cabeça um instante. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós continuamos na Tua presença. Quero pedir perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, Pai, para entrar mais uma vez, para continuar na santa presença de um Deus tão digno e tão bondoso e tão poderoso. Que o Teu nome seja sempre engrandecido, sempre exaltado. Pai, eu quero, junto com o Teu Espírito Santo e com a Tua igreja, nessa festa, continuar meditando na Tua palavra. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti, porque tudo é para Ti, tudo é por Ti e tudo é para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, o Sermão do Monte é o sermão mais
mais importante da Bíblia. É o mais importante, é um resumo de como aquele que confia em Deus, aquele que é chamado por Deus, daquele que conhece, reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que é um imitador de Cristo. Então, todo cristão verdadeiro tem que meditar no Sermão da Montanha, pelo menos uma vez na semana. Eu coloquei numa Bíblia, em uma das minhas Bíblias, ler todos os dias. Ler todos os dias. O contexto histórico aqui nós temos que imaginar. Provavelmente ele estava perto do mar da Galileia. Não sabemos se foi no monte do Getsemane, no Monte das Oliveiras. Não sabemos exatamente o lugar, mas sabemos que foi na região da Galileia. E Jesus, ele tinha uma preocupação em relação às pessoas que estavam com ele. Ele tinha essa preocupação. Isso foi mostrado em vários textos. Eles estão com fome, eles estão com sede, e ele sabia o momento certo de falar, o momento certo de alimentar, o momento certo de fazer todas as coisas. Então, provavelmente ele andou entre a multidão, entre as pessoas, falando, mas eu tenho certeza que a sua voz, ela conseguiu ser ouvida por cada pessoa que estava ali prestando atenção. E ele começa dizendo bem-aventurados, falava em aramaico, e essa palavra bem-aventurado no grego, ela é traduzida por feliz, feliz. E Macarios, que é a palavra feliz no grego, e essa palavra Macarios, ela também tem uma conotação de uma alegria transcendente, de uma alegria inexplicável, de uma felicidade de ser bem sucedido, de ser feliz realmente. Então é essa ideia de quando ele vai falar, ele começa o seu discurso falando falando bem-aventurado, ou bem-aventurados são os pobres, são os que choram, são os humildes. E ele começa o seu sermão manso, suave, tranquilo. E eu quero falar um pouco hoje sobre essa ideia de justiça, porque o verso que eu escolhi, ele está falando aqui: é feliz, é bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. E no verso 9 ele diz: são felizes, são bem-aventurados os pacificadores. Justiça de Deus. Ele inventou a justiça. Ele é um Deus justo. Justiça na concepção humana é a particularidade do que é justo, do que é correto, como o respeito à igualdade, pensando em cidadania, o respeito à igualdade de todos os cidadãos. Lá na Roma antiga, a justiça era representada por uma estátua com os olhos vendados, e aquilo significava que todos são iguais perante a lei. Na nossa Constituição está escrito isso: todos são iguais perante a lei. E eu quero rapidamente lembrar de alguns homens que tiveram fome e sede de justiça na história. Martin Luther King Jr., eu comentei sobre ele aqui ontem. Lá, pastor batista americano que lutou pela igualdade entre homens e mulheres de qualquer etnia, pelos direitos civis de todo cidadão americano. E ele foi uma voz, irmãos, uma voz que começou a bradar naquele deserto de desigualdade, naquele deserto de raiva, de ódio, de separação. Esse homem foi usado por Deus, lutou, pregou pacificamente, nunca pegou em armas, nunca arregimentou pessoas para quebrar, para fazer baderna, para se revoltar, não. Somente através da palavra. Somente através da palavra. E diante de uma multidão
200 mil pessoas aproximadamente. Na capital dos Estados Unidos, ele pronunciou um dos maiores sermões, um dos maiores discursos da história. E eu separei só a frase, o trecho mais importante, que ele diz assim: eu tenho um sonho de que os meus filhos, os meus 4 filhinhos, um dia viverão numa nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, e sim pelo conteúdo do seu caráter. Alguns podem dizer: mas ele poderia ter ficado quieto, ele poderia ter se encostado ali na sua igreja, ele poderia ter ficado parado, mas ele tinha fome e sede de justiça. Ele morreu, foi morto, assassinado, na verdade. Mas o que é a morte para um cristão, irmãos? O que é a morte para um cristão? Nós estamos aqui como peregrinos. Nós estamos aqui como peregrinos, nós somos peregrinos nessa terra. A nossa morada não é nessa dimensão, ainda que o Senhor vai preparar, já preparou na sua onisciência, no seu grande poder. Mas a palavra do Senhor diz que nós passaremos um período com o Senhor nas mansões celestiais, e depois nós estaremos nessa terra, que será uma nova terra, um novo céu. O apóstolo Paulo, ele ansiava, ele tinha vontade de estar com Cristo, mas ele entendeu o momento que ainda o Senhor tinha com ele aqui na terra, o tempo de Deus, como nós falamos aqui agora. Nós não temos que ter medo da morte. Se você realmente confia no Senhor, se você tem certeza da tua salvação, se o teu Espírito testifica, e o Espírito Santo de Deus testifica com o teu Espírito, você não pode ter medo da morte, porque ela já foi vencida, e você vai ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou. O teu corpo um dia descerá à sepultura, mas o teu Espírito vai se encontrar com Deus, porque é dele, tudo é dele. Lembro de Mandela, que lutou pela mesma causa na África do Sul. Queridos, esse homem, ele passou por um período de revolta na sua juventude, como todo jovem não consegue muitas vezes discernir as coisas. Ele passou por esse período, mas quando ele acordou, ele começou a lutar também pacificamente, e ele ficou preso 27 anos, porque pregou, porque apontou o dedo para aquilo que estava acontecendo, para o apartheid na África do Sul. Por 27 anos ele ficou preso, sendo que 18 anos ele ficou numa solitária de 1,60 m. Ele tinha 1,90 m. Quantos metros você tem aí, Filipe? Quanto você mede? 8. 1 metro, do tamanho do Filipe. Tinha 1,90 m, numa cela por 18 anos, de 1,60 m. 1,60 m, irmãos. Quando ele foi liberto, quando ele saiu da cadeia, as coisas já tinham mudado, e ele foi eleito presidente da África do Sul. 27 anos preso. Quando sai, foi eleito presidente da África do Sul. No primeiro jantar, sabe o que ele fez? Entre outras coisas, convidou os 2 carcereiros que ficavam na porta da sua cela, e colocou um desse lado, um desse lado. Nada de ódio, nada de revolta, perdão. Mostrou perdão. Mahatma Gandhi também lutou pelos direitos do seu povo em relação à Inglaterra, e lutou pacificamente, com muita inteligência. E eu, lendo algumas coisas sobre ele, em um determinado momento, irmãos, ele estava na Inglaterra, e ele estudando, e ele foi entrar numa igreja, e ele foi impedido de entrar numa igreja por causa da sua aparência, por causa da sua roupa.
foi impedido de entrar numa igreja. E ele chegou a dizer: Jesus Cristo é bom. Jesus Cristo foi um homem bom, mas os cristãos são uma vergonha. Falando aqui com as minhas palavras, envergonham o Evangelho. Em uma certa ocasião, ele estudando direito numa universidade da Inglaterra, e um professor estava perseguindo Gandhi, perseguia, humilhava, e ele pegou ali na hora do intervalo a sua bandeja de comida, sentou-se ao lado do professor, e aquele professor arrogante disse para ele: você sabe que pássaros e porcos não sentam juntos? Aí ele educadamente falou: tudo bem, professor, já estou voando. Inteligência. Irmãos, os verdadeiros revolucionários não pregam o ódio, não pregam o ódio, não incitam a morte dos seus inimigos. O verdadeiro revolucionário, na visão de Cristo, na visão do Evangelho, eles não destroem o patrimônio público, eles não são violentos, eles não querem esmagar os seus inimigos. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque agindo assim, o Senhor Jesus disse que brasas amontoarão na cabeça dele. O perdão é a melhor vingança. Perdão é a melhor vingança. Não são revolucionários, não são pacificadores. Esses homens que lutaram, que pegaram em armas. E, queridos, eu gosto de comparar a vida de Jesus, as palavras de Jesus, com conceitos, com ideologias humanas. E eu digo isso sempre porque muitos cristãos estão envolvidos em um discurso de ódio. Eu tenho falado isso para vocês. Muitos cristãos estão dizendo: tem que morrer, e tem que matar, e tem que fazer isso, tem que... Queridos, o Senhor é a justiça. Ele, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Quem somos nós? Quem somos nós para determinar alguma coisa? A lei está aí, a lei foi colocada por Deus. E algumas pessoas dizem: mas demora demais, isso e aquilo, eu só acredito vendo, sou Tomé, isso e aquilo, esse país não vai para frente, esse país... Comece a abençoar o país que você mora, comece a orar pelo país que você mora, comece a orar pelos seus vizinhos, comece a clamar a Deus pelo lugar onde você está, comece a orar pela igreja que você pertence, pela comunidade que o Senhor te colocou. Por que tantas pessoas são tão pessimistas? Por quê? Pensamentos que destroem. O conceito de justiça social na Bíblia, irmãos, a palavra do Senhor está cheia, está repleta de exemplos. Eu quero citar alguns aqui. Zacarias capítulo 7, do 9 ao 11, diz assim: assim diz o Senhor Todo-Poderoso: praticai a justiça verdadeira, demonstrai o amor misericordioso e compassivo, cada um para com o seu próximo, e não oprima a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no seu coração atitudes malignas contra o seu irmão. Eles, porém, palavras do profeta, não deram ouvidos, não deram as costas e não escutaram nenhuma das minhas palavras. Isaías capítulo 1, 23. Quando eu falo que o Senhor vai cobrar dos líderes, eu falo sempre: seus líderes se rebelaram, mancomunados com os ladrões, todos eles amam o suborno e estão sempre em busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem os direitos do órfão e não dão a menor atenção à causa da viúva. Jeremias capítulo 5, verso 28. Estão gordos e sorridentes,
Não há limites para as atitudes malignas. Não se empenham pela causa dos necessitados e dos órfãos. Tampouco defendem os direitos dos pobres. E eu quero lembrar com vocês um texto, palavras de Jesus, a profundidade do que está escrito em Mateus capítulo 25, do verso 31 em diante. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos estarão com ele, e se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas. Queridos, prestem atenção naquilo que Jesus disse. Ele não está falando em batismo, ele não está falando em levantar as mãos, ele não está falando em nada disso. Está falando de atitude que nós temos, as atitudes das pessoas, como nós reagiremos diante de tais circunstâncias. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, a semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, ou bodes em algumas traduções, à sua esquerda. E então o rei dirá, quem é o rei aqui? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sabe por quê? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e vocês me acolheram, eu precisei de roupas e me destes de vestir, estive doente e foram me visitar, estava preso, vocês também foram me visitar. E então Jesus, eles perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de beber, ou com sede e te demos de beber? E aí Jesus vai dizer: quando vocês fizeram aos pequeninos, aqueles que estavam precisando. E então ele também dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno. Para você que tem dúvida se o inferno é eterno, se o sofrimento é eterno, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Todos esses que estavam à esquerda, né, ficarão com o diabo e seus anjos eternamente no sofrimento. Olha a responsabilidade. Isso aqui não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós, irmãos, temos que entender a palavra do Senhor. Temos que entender a palavra do Senhor. Todas as revoluções na história, as revoluções humanas, todas as revoluções, vamos parar em pensar, quando o homem quer agir sem Deus. Há um louvor do João Alexandre, dos anos 90, que ele tem uma frase que é bem simples, mas que é certeira: todo homem sem Deus não tem vez nem razão. Todo homem que se afasta de Deus não tem vez nem razão. Isso aconteceu com Israel. Basta você analisar a história de Israel. Quando eles se aproximavam de Deus, quando eles buscavam o Senhor dava livramento, o Senhor os abençoava, o Senhor fazia o que precisaria ser feito. Quando eles se afastavam, eles sofriam. O Senhor permitia. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós entendemos a palavra do Senhor, entenda o momento que nós estamos vivendo, como está o nosso país, como está a nossa sociedade, como estão outras sociedades. E aí você faz essa comparação. Olha para as revoluções na história, o fracasso, né? Ainda que essas permissões, vamos pensar na vontade de Deus e as permissões de Deus em relação aos atos humanos, tudo o Senhor transforma por causa dos salvos, por causa dos escolhidos, por causa da igreja, da verdadeira igreja. O Senhor transforma uma situação em bênção. Mas olha
literalmente. A Revolução Francesa, onde eu estive lá, conheci o palácio, conheci os lugares históricos. Ela foi uma revolução burguesa, mas tinha ódio no meio. Vamos matar o rei, vamos cortar a cabeça do soberano e vamos acabar com a sua família. Onde Jesus mandou matar alguém, onde a palavra do Senhor incita ou ensina revolta, espada. Quando Pedro pegou a espada para cortar a orelha daquele soldado, o que Jesus falou para ele: guarda a tua espada, Pedro, porque quem com espada fere, com espada será ferido. Durante a história, irmãos, a palavra do Senhor Jesus nunca falou: olha, vocês venham defender a minha causa, peguem armas e defendam. E as cruzadas aconteceram e muitas coisas aconteceram. Inútil. Revolução Francesa acabou logo depois. Aquele glamour de fraternidade, de unidade, de tudo aquilo que ideologicamente eles pregaram, logo depois acabou. Napoleão tomou o poder e começou a conquistar, começou a matar. A Revolução Russa, onde o comunismo foi implantado, o que deu? Qual foi o fim? Mataram milhões e milhões de pessoas. A Revolução Cubana, quantos jovens andam com a camisa do Che Guevara, o revolucionário? Que revolucionário sanguinário, matou, quis tirar uma espécie de ditadura de Cuba e implantar uma outra. Vocês já ouviram e já leram quantos cubanos querem sair de lá, assim como os venezuelanos que seguem a mesma linha. O nazismo, o fascismo e tantas outras ditaduras, inclusive aqui no Brasil. Permissão de Deus que nós vivêssemos uma ditadura, mas não é bom. Não é bom. Deus permitiu, as coisas aconteceram. Outro dia eu peguei um discurso do Lula dizendo: olha, o tempo que o Brasil mais cresceu foi o período da ditadura financeiramente. Só que, pelo outro lado, gerou outras coisas ruins para o país. Então nós temos que entender que o Senhor está no controle, Ele que dá as permissões, não são os homens. Não são os homens. Ele determina o tempo certo. Vai ser daqui até aqui, depois acontecerão outras coisas. Então nós temos que entender que tudo que acontece, tudo que aconteceu tem um objetivo. E nós temos que aprender com os nossos erros. Estou falando enquanto cidadão e enquanto sociedade. Todas essas revoluções mataram milhões e milhões de pessoas, irmãos. Não idolatre o homem. Não idolatre nada. Não tenha como um ídolo nada que não for o nosso Deus. Sempre em primeiro lugar em nossas vidas. E no campo individual, irmãos, eu sempre falo isso e tenho isso como convicção na minha vida. Quando a revolução do Espírito Santo acontece em uma pessoa, muda tudo. Muda tudo, muda tudo. Essa é a verdadeira revolução que Deus quer. É isso que no grego se chama metanoia, mudança de pensamento. O que o Senhor Jesus falou para Nicodemos: se não nascer de novo, tem que nascer de novo. Não é entrar no ventre da mãe, não, claro que não. Mas é começar a mudança de pensamento, a mudança de atitude, a mudança. É mudança que Deus quer. Deus quer fazer uma revolução dentro de você, dentro de mim, todos os dias. Isso é algo, como eu acabei de falar, é um processo de Deus em nossas vidas, um processo de santificação, de conversão. E quantas pessoas interrompem esse processo do Espírito Santo, e é como se o Espírito Santo se afastasse, e a pessoa começa a pensar, a agir naturalmente como uma pessoa que não tem Deus. As ideias começam a mudar. Eu aceito isso, eu concordo. Não, e tem razão. Assim como Pedro e Paulo tiveram uma discussão. Olha, Pedro por várias vezes vacilou, mesmo depois do seu encontro com Jesus, do seu diálogo com Jesus, do seu momento de
momentos que ele teve com Jesus, ele vacilou, continuou vacilando. E o que você lendo o livro de Atos, você percebe que Deus praticamente tem que tirá-lo do processo de evangelismo e colocar um outro homem que entendia todo o amor de Deus, todo o processo de Deus em relação à humanidade, que foi o apóstolo Paulo. Pedro era teimoso, continuou teimoso, e Paulo diz assim: eu tive que resistir, ou seja, eu tive que falar com Pedro frente a frente e dizer, toma uma posição, colocando com as minhas palavras, porque quando ele estava com os judeus, ele falava, não, tá certo, tem que fazer a circuncisão, tem que fazer o sacrifício, tem que fazer tudo aquilo. E quando ele estava com os cristãos, ele, não precisa, ele vacilava. Quantas pessoas são assim? Dependendo do grupo que está, tem uma cara, tem um jeito. Nós temos que ter uma só personalidade, uma só cara. Nós temos que ser verdadeiros o tempo todo, em todos os lugares. Quando nós entendemos, irmãos, o significado da justiça de Deus, nós não pregamos um discurso de ódio, mas de paz. Olhamos para as injustiças sociais que existem, nós sabemos que elas existem, e sabemos que nós podemos fazer algo. Jesus falou, olha, os pobres sempre estarão com vocês. Ou seja, as situações, o viver é igual para todo mundo, o sol está aí para todos, as oportunidades, mas somos nós que temos que fazer essa mudança junto com o Espírito Santo de Deus, essa revolução de mudar atitudes, de você perceber que algo está errado com você, com alguém, e ter a coragem de mudar, e ter a coragem de transformar uma situação que é uma situação ruim, uma situação de maldição, em bênção. Não ficarmos preocupados com o amanhã, porque nós confiamos na justiça do Todo-Poderoso. E nós entendemos, irmãos, que a mudança que tanto nós queremos. Eu vejo tantas coisas nas redes sociais, né? Tanta revolta, tanta separação, pessoas ali, irmãos. Não é a realidade, aquilo ali é virtual. Deus quer que nós estejamos assim, como nós estamos, perto um do outro, conversando, dialogando, juntos à mesa, na hora das refeições. Que nós tenhamos essa inteligência, essa sabedoria de dividir o tempo, de organizar a nossa vida, de deixar todo sentimento ruim que muitas vezes vem, eu sei que vem. Às vezes nós estamos bem e saímos, acontece alguma coisa e aquilo já nos aflige, já tenta tirar aquela alegria, a tristeza. Mas eu quero falar mais uma vez aqui sobre algo que acontece comigo. Todas as vezes que eu sinto isso, eu começo a orar, eu começo a clamar, clamando ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo, me dá a real situação do que está acontecendo. Eu não quero sentir o que eu estou sentindo, porque eu tenho certeza que isso não vem de Deus. Às vezes as pessoas, vou dar aqui um exemplo, que é até um exemplo bobo, mas você passa por alguém, e você está com, eu comentei ontem com a Samanta, ela falou, pastor, você está bravo? Não, eu falei, não estou bravo. É que o senhor passou por mim e não falou comigo. Eu falei, Samanta, eu não te vi. Né, Samanta? Mas eu te amo, assim como eu amo esse carequinha aqui. Tá ficando carequinha, né? Eu amo todos vocês, sem hipocrisia. Eu falo isso sem demagogia nenhuma. Todos que estão, todos aqueles que o Senhor tem colocado para que o nome de cada um, irmãos, venha à mente quando nós estamos orando. Nós lembramos, nós falamos por telefone, nós visitamos, nós falamos com as pessoas. O Senhor nos chamou para isso. Não somente eu, mas todos aqueles que fazem parte, porque Pedro escreveu que é um sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Paulo falou que nós fazemos parte de um corpo. Um corpo.
Então, quando um membro desse corpo está doente, é nossa obrigação, não somente a do pastor, mas de todos, estarmos ligados. Ligados. Quem não veio, quem veio, o que está acontecendo. Lucas 18, 7, a parábola que eu mais gosto, uma das que eu mais gosto, né? Na Bíblia, no Evangelho. Vou ler só o verso 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite clamam a Ele. Agora aqui a parte que mais as pessoas se apegam. Mesmo que pareça demorado em responder-lhes. Mesmo que pareça demorado. Palavras do Senhor Jesus. O Senhor fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que pareça demorado em responder. Deus não tarda, como as pessoas dizem. Deus tarda, mas não falha. Não, Ele age no tempo certo, no tempo que você vai entender depois. Foi o tempo certo. Eu estava maduro, estava pronto para receber aquilo que eu recebi do Senhor. Foi no tempo certo. Gênesis 18, 25. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Perguntou Abraão. As palmas louvam ao Senhor.